Bom, na aula de hoje falarei sobre a ordem jônica, de forma a apresentar essa segunda ordem grega, e a partir dessa imagem inicial, nós já podemos perceber, onde eu estou passando aqui o mouse, a principal característica da ordem jônica e como reconhecê-la, né, da forma mais fácil possível, e posteriormente irei apresentar algumas características gerais comparando com outras ordens. As outras ordens que já vimos, como por exemplo a ordem dórica e a terceira ordem grega, coríntia. Em primeiro momento, é importante frisar a forma característica da ordem jônica que está no seu capitel, que seriam essas volutas que encabeçam o capitel e, em segundo lugar, os óvulos e dardos. São esses elementos que vemos aqui abaixo das volutas, os óvulos e os dardos, não é, que remete ali a uma seta. São 4 volutas, uma em cada canto ali da coluna, né? Ela possui um ábaco mais fino, comparado com aquele ábaco dórico, e essa imagem ela foi obtida de domínio público e nos mostra uma anastilose, ou seja, uma restauração do templo de Atena Nike, no Parthenon, onde podemos perceber as pedras mais antigas, numa cor mais amarelada, e pedras mais novas, mármores mais novos de mármore pentélico. A ordem jônica foi desenvolvida na região da Jônia, nas ilhas orientais gregas, ou seja, a região da Jônia fica atualmente no litoral da Turquia, território da Turquia, e nas ilhas gregas, que também pertencem à Grécia. Já no caso, já pertence à Grécia. Ela remete a elementos vegetais estilizados com 4 volutas no capitel. Foi relacionada por Vitrúvio como o feminino e a delicadeza da mulher para o templo jônico de Diana. Vamos lembrar que o dórico foi colocado pelo Vitrúvio como uma ordem masculina, enquanto que a ordem jônica ela é colocada como uma ordem feminina. Mas isso não quer dizer que um templo de ordem dórica seja para deuses masculinos e o templo jônico seja para deusas femininas. Não é? Por exemplo, o Parthenon em Atenas, dedicado à deusa Atena, é um templo de ordem dórica. Portanto, essa distinção de ordem e sexo para deuses e deusas não tem fundamento, correto? Segundo o tratadista Vitrúvio, a coluna possui uma base larga com uma espira imitando um sapato, que dá mais impulso estético e leveza. Seria o quê? Essa parte da base, né? Essa espira. Então, as características fundamentais da ordem jônica, como podemos perceber, são esses capitéis em voluta. É um capitel elegante que remete a essas formas femininas com seus óvulos e dardos. Ele possui os mesmos elementos, como arquitrave, como friso, a cornija, formando o entablamento. O seu ábaco ele é mais fino, então a parte da coluna onde que começa com o ábaco, que se liga ao próprio as próprias volutas, é um ábaco mais fino comparado com o ábaco dórico. O fuste da coluna ele é mais delgado, ele é mais esbelto do que o fuste dórico, portanto ele traz essa sensação de elegância e ele possui uma base, como veremos em desenhos e outras imagens aqui. A ordem dórica, como vimos tradicionalmente, ela não possui base na sua tradição. Não é? Então, em geral, não encontramos essa base. O fuste dórico ele se conecta diretamente com o piso, né? No caso, o estilóbata. Existem exemplos de ordem dórica com base nas colunas, mas isso é uma exceção. Já a ordem jônica, não. A ordem jônica tem sempre uma
uma base. Como podemos perceber nessa imagem, nessa gravura, que nos mostra 3 tipos de ordem dórica, uma mais arcaica aqui no primeiro, né? E aqui nós podemos perceber 3 estilos de ordem jônica. Elas são praticamente muito parecidas, né? São iguais, muito parecidas. O que vai diferir são ornamentos, algumas mais ornamentadas, com frisos mais ornamentados, dentículos mais salientes. Os dentículos são aqui onde estou passando o mouse, esses elementos que remetem aos elementos de madeira, como vimos nas ordens clássicas, na linguagem clássica, na ordem dórica, onde o templo grego de pedra ele faz alusão ao antigo templo de madeira, ou seja, aqueles elementos estruturais em madeira foram replicados em pedra, já de forma ornamental, para seguir a antiga tradição dos templos de madeira. Portanto, esses elementos como o dentículo, o mútulo ou gotas, são elementos que referem-se aos elementos estruturais mais antigos, mais arcaicos. E ao lado, as duas últimas aqui são justamente o capitel coríntio, que estudaremos mais adiante, em outro vídeo, que são os capitéis que possuem as folhas de acanto. Essas folhas de acanto são as características principais da ordem coríntia. Lembrando que haverá uma ordem romana, não grega, que irá misturar um capitel jônico e um coríntio. O capitel jônico ficará sobre as folhas de acanto coríntias, formando uma quarta ordem, que é a ordem compósita. Essa ordem já característica dos romanos, lá do Império Romano, veremos mais adiante. Podemos perceber que as colunas coríntias e as jônicas são colunas mais esbeltas, são mais finas, né, nessa relação entre o tamanho do templo, o diâmetro das suas colunas e sua altura. Portanto, ela traz justamente aquilo que Vitrúvio disse, uma elegância maior para todo o conjunto. Lembrando que é importante adquirir dicionários de arquitetura para entender melhor os nomes corretos desses termos, porque são muitos termos. Cada elemento da estrutura de um templo e dos seus ornamentos possuem nomes que muitas vezes não conseguimos guardar. Portanto, a aquisição desses manuais e desses dicionários é fundamental. O que vemos aqui é um capitel jônico dos museus vaticanos, colocado em exposição. Nele podemos perceber as volutas, o ábaco, o fino ábaco, né, aquela peça que conecta a coluna em si, o capitel em si, com a arquitrave, né, que seria aquela viga que já sobe pela arquitrave. Os capitéis jônicos, eles podem ter mais ornamentos ou menos ornamentos. Podemos perceber que existem folhas de acanto entre uma voluta e outra, e abaixo aqui ainda não conseguimos ver pelo ângulo da imagem os óvulos e dardos que estão aqui localizados nessa parte aqui posterior entre duas volutas. E abaixo podemos encontrar palmetas, ou seja, são elementos ornamentais estilizados que podem estar ou não em determinada coluna. Isso não é uma regra. Existem colunas jônicas que são limpas, elas só possuem as suas volutas e óvulos e dardos, enquanto outras podem receber acréscimos mais ornamentais. Por exemplo, vemos aqui uma coluna jônica de uma antiga basílica cristã que existe em Ostia. Ostia Antiga é uma cidade portuária relacionada a Roma, né, no litoral de Roma. Roma está a 30 quilômetros aproximadamente do mar Tirreno. E Ostia era considerado o porto de Roma. E atualmente onde se localiza o aeroporto Leonardo da Vinci, o aeroporto Fiumicino, nas proximidades. E na antiguidade,
a cidade de Ostia Antiga ficava no litoral, e atualmente o rio foi levando, o rio Tibre foi levando as terras, né, foi levando os dejetos, a foz do rio foi assoreando com o tempo, e portanto Ostia não está mais no litoral, ela está alguns quilômetros para dentro ali da península. Mas é uma cidade muito importante, porque ela começou a ser abandonada no início da Idade Média, e assim como Pompeia, é uma cidade que foi escavada. E é importante porque nessa cidade de Ostia, podemos ver casas antigas, ínsulas, mercados, teatros, banhos, inclusive pinturas, obras de arte preservadas encontradas pela arqueologia, como é o caso aqui desse capitel jônico, que, claro, de uma forma muito mais bruta, comparado com a imagem anterior dos museus vaticanos, nos mostra, em essência, o que é um capitel jônico, como que ele é formado por suas volutas. E, curiosamente, nessa basílica encontramos ainda inscrições em latim, alguns desenhos referentes ao universo dos primeiros cristãos desse período. Aqui vemos aquela primeira imagem do Parthenon, ali da região do Parthenon, da Acrópole de Atenas, mais precisamente do Templo de Atena Níquea. E na Grécia, as colunas raramente são monolíticas, constituindo-se de tambores separados e encaixados com precisão. Podemos ver os tambores aqui, justamente isso. A coluna não é monolítica, ou seja, ela não é um bloco só de pedra, ela não é um bloco inteiro, ela é formada por tambores. Esses tambores são conectados no centro por uma trava central, de forma a serem polidas. Ao fim do encaixe, elas eram polidas, havia um tratamento mais fino no final da construção. Após a montagem dos tambores, né, justamente isso, vinha o trabalho de acabamento das caneluras. O que são as caneluras? São essas entradas que vemos aqui nas colunas. No caso da ordem jônica, são 24 dessas caneluras, que são características da arquitetura grega, né, das colunas gregas. A coluna possui geralmente de 8 a 9 módulos de altura. O fuste é mais elegante e apresenta 24 caneluras, remetendo às pregas do vestuário feminino. O capitel acentua a analogia feminina por representar cabelos encaracolados sobre as orelhas. Isso é uma observação que vem desde a antiguidade. Haviam cortes penteados femininos que faziam essas volutas, né, nas laterais, ali perto das orelhas das mulheres. E esse vestido drapeado das mulheres seria então essa representação muito próxima, representando essas caneluras das colunas. Os gregos, as mulheres gregas, usavam um tipo de túnica chamada peplos, e esses peplos, muito finos e delicados, eles eram amarrados de tal forma que produziam também essas caneluras, né? Esse desenho parecido com essas caneluras, né? Esses frisos, correto? Portanto, existe essa relação, sim, descrita desde a antiguidade entre a forma do capitel jônico com a roupa feminina, né? Então, isso é bem curioso, porque acaba sendo uma forma, digamos assim, antropomorfa, né? Ela remete, né, em teoria, em tese, a uma figura feminina. Mas, como veremos aqui mais adiante, existe uma tradição mais ancestral que vem do Oriente, ali da região do Oriente Médio, de volutas em colunas. Porque a tradição de volutas ela é mais antiga, ela vem de outras regiões e é transportada para a Jônia, correto? E o que vemos aqui é o Templo de Portuna, em Roma, uma imagem muito bela que nos mostra um templo jônico na sua essência, um templo limpo,
já do período romano, mas de influência grega, de influência helenística. Sabemos que os romanos eles importaram da Grécia os elementos da alta cultura, elementos arquitetônicos, e ao fundir com outros elementos etruscos, como por exemplo o Alto Pódium, podemos perceber que o templo aqui de Portuno ele está elevado sobre um pódio, de forma que só é possível acessá-lo por essa escada frontal, correto? Ele não tem aquele estilóbata, estereóbata na plataforma que se assemelha até a uma escada de acesso, mas que não é uma escada de acesso, essa plataforma. Mas o templo romano, tradicionalmente, ele agrega esse elemento que vem dos povos etruscos, que é o pódio. O pódio, então, fornece essa plataforma mais elevada, sendo possível que uma fachada, claro, a fachada frontal, ela é privilegiada pelo acesso. As pessoas só podem acessar o templo subindo essa escada frontal. Obviamente, é um templo que está restaurado, em excelentes condições, né, dentro do possível, mas o que é curioso a gente perceber aqui que é um templo romano, jônico, que durante a Idade Média ele foi convertido em igreja católica. Né? À medida que o Império Romano foi se cristianizando, os templos pagãos foram sendo desmontados, foram sendo reformados para receber um novo culto, uma nova moralidade, e a igreja foi completamente modificada. Essas paredes da cela, elas se estendiam para frente aqui do pórtico. O pórtico é toda essa parte aberta embaixo ali do telhado, né, antes ali entre as colunas frontais, né, ou seja, o pórtico é toda essa região que antecede, essa parte fechada, coberta, que antecede a entrada da nau. Os romanos chamavam a nau de cela. Então imagina essa igreja toda fechada, com toda a sua frente fechada com paredes, e tudo isso foi demolido. Principalmente em Roma houveram grandes processos de restauração, né, na moda ali do século XIX, né, do jeito que se fazia no século XIX, para restaurar edifícios da antiguidade para que se parecessem o mais próximo possível da era dos imperadores romanos. Outros elementos que podemos buscar aqui dentro das tipologias romanas, que falaremos mais adiante, que é um templo tetraestilo. Por quê? Ele é um templo jônico, claro, né? O primeiro elemento que nós vamos observar são os capitéis, e vemos que os capitéis têm volutas. Então, obviamente, é um templo jônico, mas podemos tirar mais informações desse templo para fazermos um reconhecimento melhor. Esse templo possui 4 colunas na frente, a fachada frontal possui 4 colunas, então é um templo tetra-estilo, ou seja, 4 colunas na frente. Um templo hexa-estilo possui 6 colunas na frente, o octa-estilo, 8 colunas na frente, o deca-estilo, 10 colunas na frente, templos muito grandes, correto? E ele é um pseudo-perípeto. Falarei disso também mais adiante, porque ele é um falso perípeto. O que é um perípeto? É um templo como o Parthenon, em que é possível caminhar dentro das colunas por todo o perímetro do templo, né? Ou seja, entre a cela, a nau e a parte externa há uma colunata, não é? E aqui não. Aqui o que nós vemos é que a cela ela faz a parte da fachada externa, né? Podemos perceber que a parede da nau, da cela, ela está aparente do lado de fora, e o que nós vemos são colunas falsas. São colunas ornamentais feitas de tijolo, de estuque, que compõem a arquitetura em si, né? Ela compõe com os elementos, com as colunas estruturais da pronau, né? Do nosso pórtico aqui. Né? As colunas jônicas do pórtico são colunas estruturais, ou seja, elas sustentam o peso do telhado. Isso aqui fica evidente, não é? Elas sustentam o entablamento, que por sua vez sustenta o frontão e as águas do telhado. Isso fica evidente, porque nós vemos aqui que as colunas jônicas elas sustentam todo o entablamento, o frontão,
que por sua vez sustenta as águas do telhado. Mas elas formam um ritmo, um intercolúneo que é repetido nessas colunas falsas ou meias colunas que estão aqui, que são apenas colunas ornamentais, elas trazem mais elegância ao edifício. Então esse tipo de planta de tipologia é chamada pseudoperípeto, ou seja, um falso perípeto. Ela simula colunas que complementariam o ritmo e a dinâmica das colunas realmente estruturais do pórtico. E como eu havia dito, aqui são essas colunas orientais, no caso aqui chipro-arcaicas, né? A ilha de Chipre, ali perto da Grécia, perto ali da Judéia, né, de Israel. Remete-se também à analogia vegetal da coluna como uma palmeira, devido à influência orientalizante, como visto no Oriente Médio. Então é justamente aqui. Aquilo que Vitrúvio cita do feminino, da alusão ao corpo da mulher, ao cabelo da mulher, às roupas das mulheres, ao peplos, né, grego, esses capitéis mais ancestrais do século VII a.C., ou seja, na época da Grécia arcaica, onde predominava a ordem dórica arcaica, e inicia-se o surgimento propriamente, o refinamento da ordem jônica, algum tempo depois do surgimento da ordem dórica. Por essas imagens podemos perceber possíveis origens e influências orientais que foram chegando no território grego, até que, claro, os gregos consigam formar uma imagem definitiva e tradicional daquilo que seria realmente grego, o capitel jônico por excelência. Não é? E na bibliografia nós vamos encontrar não só essa referência aos elementos vegetais, como a palmeira, e também aqueles elementos egípcios, como veremos também mais adiante, vimos na ordem dórica, mas também a elementos que remetam a, por exemplo, a chifres de animais. O chifre de bodes também é encontrado em algumas culturas ali do Oriente Médio. Portanto, fica aberto aí, né, essas origens do capitel jônico que são bem interessantes. Nessa foto, dessa fotografia que eu tirei em Roma, ali no Capitolino, perto ali dos museus capitolinos, podemos aqui perceber no detalhe os óvulos e dardos, né, num capitel jônico. Sobre ele, sobre o ábaco, está instalada uma réplica da loba capitolina, uma famosa escultura de origem etrusca, com a adição de 2 bebês mamando na teta da loba, que são Rômulo e Remo, né? Ou seja, as origens míticas de Roma, né? Os 2 irmãos, Rômulo mata Remo em uma disputa, ali num período de fundação da cidade, e acaba que Rômulo funda no Palatino a cidade de Roma. E os ornamentos, como os óvulos, dardos e festões são guirlandas, né? Guirlandas são elementos que usamos até hoje, principalmente no Natal. Podem remeter aos ornamentos femininos de madeixas, comenta Vitrúvio, né? Ou seja, até mesmo os óvulos e dardos seriam elementos provenientes de ornamentação feminina, joias, por exemplo. E esses óvulos e dardos que vemos aqui, se fizermos uma busca dentro das nossas casas, em galerias de arte, lojas de móveis antigos, moldurarias, nós vamos perceber que existem molduras de quadros, molduras mais clássicas, que possuem óvulos e dardos talhados na madeira ou feitos de formas de gesso, né? E são elementos tradicionais que nós encontramos em móveis, detalhes, acabamentos de móveis. É muito comum encontrarmos esses óvulos e dardos ali inseridos, que muitas vezes passam despercebido. Por isso que é importante adquirir dicionários, não só o dicionário de arquitetura, mas um dicionário de móveis, correto? De mobiliário. Acredita-se também que suas formas provêm de motivos ornamentais egípcios, né? Aquilo que eu havia comentado, agora com imagem, com base no lótus e no lírio, sendo também possível a origem
nas representações de chifres do bode ou de um caracol, né? Justamente aquilo, repetindo aquilo que eu havia comentado. Vimos na ordem dórica, nas linguagens clássicas e no Egito, como que os egípcios concebiam as suas colunas a partir de elementos também da tradição, que eram, na sua ancestralidade, feitos em madeira. Lá, nos tempos de Imhotep, o primeiro arquiteto da história, assim considerado, ao inventar ali a primeira pirâmide, a pirâmide escalonada de Djoser, em 2650 a.C., essas colunas que vemos aqui, claro, não são gregas, elas são egípcias ali do Novo Império Egípcio, mas elas remetem a elementos vegetais, que seriam feixes de papiro. Esses feixes de papiro são o fuste da coluna, então vamos imaginar uma série de feixes arredondados de madeira, né, que se prendem, e temos então o capitel seria ou uma folha de lótus, que seria o capitel lotiforme, o palmiforme seriam palmeiras, o papiriforme em forma de papiro, né, aquela planta abundante do Egito. E, obviamente, os gregos, por terem contato com os egípcios, a civilização egípcia era uma civilização avançadíssima culturalmente para o período, e os gregos, sabe-se que os gregos se instruíram com os egípcios, como existem todas as teorias sobre Pitágoras, de ter aprendido seus conhecimentos, ou até mesmo elementos da filosofia grega podem ter sido aprendidos ali na cultura, na sabedoria egípcia ancestral. Os elementos arquitetônicos também foram, de certa forma, transportados, introduzidos do Egito para a Grécia, e os gregos fizeram as suas adaptações conforme sua tradição. Isso é passado, como diz, para o Império Romano, e como vemos nessa imagem, nessa fotografia, nessa ampliação de uma fotografia do Templo de Saturno no Fórum Romano, vemos que há um capitel jônico com volutas um pouco mais discretas, menores, com elementos que rodeiam também por baixo do capitel, que se assemelham a cordas amarradas. Os óvulos e dardos característicos estão entre as volutas, e acima do capitel nós temos o que? O entablamento, e é um entablamento ornamentado conforme as tradições da época imperial, existem várias tradições, e formando o frontão, aquilo que seria o frontão, a continuação desse entablamento, nós podemos perceber uma característica romana, que em vez de utilizar somente pedras, eles utilizam o famoso concreto pozzolana, que era a forma de construção romana, junto com a alvenaria de tijolos e pedras, o concreto, uma argamassa, um cimento muito rígido, hidráulico, um cimento que resiste à água, que possibilitou que os romanos fizessem uma arquitetura colossal. Veremos isso mais adiante. Sendo assim, os romanos se diferem dos gregos. Aos poucos eu vou mostrando essas diferenças entre gregos e romanos, para ficar mais prático, mais evidente, mas relembrando que os gregos, quando faziam seus templos, vamos pegar o Parthenon como exemplo, eles trabalhavam toda essa estrutura de mármore, de pedra, através de encaixes. Não havia argamassa, não havia um cimento, eram encaixes precisos que se fazia na pedra, né? Que se fazia dos entalhes, e que depois terminava num acabamento no próprio local. Já os romanos não. Os romanos faziam essas técnicas também, claro, mas o concreto pozzolana e a alvenaria vieram emular, né, faziam emulações da arquitetura grega. Veremos isso mais adiante. Esse fragmento de uma coluna, que é a base da terceira coluna jônica da fachada leste do templo de Apolo Delfínios, em Dídimos, ou seja, é um templo helenístico que foi destruído lá no início do cristianismo, junto ali naquele contexto de uma das 7 maravilhas do mundo, que é o templo de Artemísia, que também
tem relação com esse período aqui, ele nos mostra um delicado friso decorado com folhas de acanto característicos do Oriente. O que seriam essas folhas de acanto? O acanto, como veremos na ordem coríntia, ele é uma planta muito bonita e abundante na região mediterrânea, especialmente na Grécia, que cresce bastante, como se fosse um mato, uma planta típica do local. Então, essas folhas de acanto vão formando, junto com essas rosetas, elementos ornamentais que vão crescendo pela coluna. Aqui embaixo podemos ver palmetas, essas palmetas elas são levadas para o cristianismo e, por exemplo, quando encontramos um templo, uma igreja, uma basílica cristã aqui em Ouro Preto, por exemplo, aqui em Minas Gerais, podemos ver nos altares dessas igrejas palmetas, ou seja, elementos, rosetas, podemos ver folhas de acanto, enfim, toda a linguagem clássica ela pertence ao barroco, ela pertence ao rococó, pertence ao renascimento, ou seja, é impossível conhecermos esses movimentos, essas culturas, esses estilos posteriores sem entender a linguagem clássica. Então, portanto, é fundamental estarmos atentos a esses detalhes e ver como eles foram aplicados no futuro. Eu coloquei essas imagens como ilustrações que nos remetem a frisos de templos. A ordem jônica ela também recebia frisos com altos relevos. No caso aqui é um friso sepulcral como exemplo, para mostrar como era um friso muito bem conservado, mas lembrando que os templos greco-romanos eles eram pintados, então é importante nós imaginarmos as cores participando desse friso e não apenas esse mármore branco que vemos aqui, correto? Ele foi encontrado em 1848, está nos museus vaticanos. E aqui temos mais frisos esculpidos como relevos de sepulcros. Nesses relevos a gente pode perceber que eles possuem também elementos ornamentais, como por exemplo dentículos, onde eu estou passando o mouse aqui, podemos ver que são dentículos. Esses dentículos, claro, são elementos que vêm da arquitetura e que vão participando de edículas, de monumentos funerários e outros tipos de construções. Então eu fico por aqui com a ordem jônica e até a próxima.